4 vitórias seguidas, o que não acontecia desde 2012, Pedro. Devagar com andou, né, seu William Tavares? Não, são informações. Líder do campeonato. Peraí. Do campeonato No recorte. No recorte. Isso. Fato é que... O Rafael Paiva, ele é líder. Esse recorte, essa sequência... O campeonato do Vasco. Inclusive, explica o Vasco Isso explica o desempenho do time. O Vasco perde um pênalti. O Vasco perde um pênalti. O Vasco, em algum momento, não controla o jogo. O Vasco tem gol anulado. Em outros momentos, nesses 12 anos que você citou, isso era significado de que o empate lá era herói e que a derrota era praticamente uma rotina. Então, você começa a mudar certos hábitos. O Vasco hoje é um time que ele entra em campo e a sua torcida pensa se ele pode vencer. Hoje, tem muito mérito do Rafael Paiva na sequência, que a gente acompanhou até aqui, mas hoje também teve um pouco ali de uma dose de uma bola que entra, de um momento que ele, por uma mexida... Acho depois até para escutar aqui, quando ele coloca o Aldames, que não suporta hoje o tipo de jogo que o Vasco precisa no meio de campo, fica levemente exposto. E, por algum momento ali, passou algum risco também por um erro dele. E o Rafael Paiva está começando. Vai acontecer, vai ter uma opção. Agora, em algum momento ali também não foi só uma noite brilhante, mas o Vasco venceu. Então, você começa a criar um costume. O Vasco ele fazia contas de virar turno de Campeonato Brasileiro, fazendo contas de quantos pontos ele precisava para não ser rebaixado. O Vasco hoje está frequentando a primeira página da classificação. Mas você acha que essa é a realidade da equipe na temporada? Não é a realidade. O Vasco que vira o hábito ali de sofrer, perder pênalti, ter gol anulado, é fruto dessas últimas rodadas. Vai mudando o hábito. Não é que a realidade do Vasco mudou, a partir de agora é abraçar o foguete e ninguém volta. Porque o Vasco já se enganou com isso recentemente, inclusive. Recentemente o Vasco já se enganou com isso por recortes pequenos. Só que minimamente você olha, ele tem basicamente a mesma equipe do glorioso Álvaro Pacheco. E é um outro trabalho. Não é que chegaram 7 peças, o Coutinho já estreou, já está comendo a bola, o Paeve é melhor. Não é isso. Ele tem, então, minimamente, algo ele fez. Agora, é o que ele vai fazer a partir disso, o que ele vai fazer com as peças que chegam, só que, pelo menos, ele já tem um terreno um pouco mais tranquilo para trabalhar e para receber essas peças. Então, é diferente. Eu acho que esse é um ponto central, porque se no instante em que o Álvaro Pacheco é demitido e o Rafael Paiva assume, que é ali perto do duelo contra o São Paulo, quando o Vasco vivia uma crise profundaça, dentro e fora de campo. Exato. Se naquele instante chegasse Coutinho, chegasse Souza, chegasse Alex ele não ia ter Teixeira, opção. Não, o papo seria, esses 3 chegaram para salvar o Vasco. É um contexto. Eles chegam no momento em que o time está mais encaixado. Gera outra discussão. É bom lembrar, chega o Coutinho, né? O Souza e o Alex Teixeira exato. Outro papo ali do pacote. Inclusive, nesse contexto de recuperação de time, de cara de time que o Rafael Paiva dá ao Vasco, a gente abre a discussão de quantos desses vão jogar? O Coutinho vai jogar. O Souza, eu tenho dúvida se vai jogar. Se o Souza jogar, ele não vai jogar de primeiro, porque ele não é primeiro. Ele não vai jogar de segundo, onde ele jogou a vida inteira, porque o Vasco tem hoje 2 volantes muito bem estabelecidos, que é o Hugo Moura e o Matheus Cocão. Ou ele vai jogar na vaga do Praxedes, que é um terceiro homem de meio campo, com o Coutinho jogando ou no lugar do Watson ou no lugar do David. O Souza que chega está abaixo de todos esses. Ou o Souza vai ficar no banco e o Coutinho vai ser o 10, com Watson, David e Verratti. Então, acho que essa é a discussão. E era uma discussão inimaginável há um mês. Os 3 chegariam, não, vão jogar e vão ter que salvar o Vasco. O contexto do Vasco mudou. Mudou para o campeonato e mudou pela maneira que se olha onde que a gente vai encaixar os reforços. São Souza e Verratti. David, Souza e Verratti, não. David Souza na frente? Souza, não. Não, você falou Adson. Ou o Coutinho vai jogar de 10. Tá ali no papo. Ou Coutinho de 10 e mantém o trio de ataque atual. Sim. Ou como segundo jogador de ataque. Ou Souza jogando num triângulo de meio campo. Não, Souza que chegou de reforço? Souza, pra mim, não tá no papo. Depende. Ele pode jogar no lugar do Souza. Eu não sei que nível ele tá jogando. Não. O Souza não tem nível. Não vinha jogando. O Souza, pra mim, ele entra no acordo pessoal do Coutinho. Se em algum momento 3, 4 jogadores não puderem estar, ele é a quinta, sexta, mas se ele entrar no time, eu acho que ele briga pra entrar no lugar do Praxedes, que é um Vasco com 3 homens de meio campo. Isso. E aí o Coutinho jogaria onde ele jogou na seleção brasileira, por exemplo, aberto dos lados para trazer para dentro. E essa vaga do Praxedes aí é fácil, a bola cantada que todo mundo, sai o Praxedes. Mas o Praxedes hoje fez um jogo muito bom. Um jogo de equilíbrio no meio campo. O time do Atlético Goianiense com muita força física por ali. E o Praxedes demonstrou sua utilidade. Agora, jamais será um problema num time com o contexto do Vasco ter de encaixar o Felipe Coutinho. Não, o Coutinho vai jogar. Definitivamente não é um dilema. Quem não vai jogar é o Payet. O Payet vai perder espaço. Então, Payet e Coutinho não cabe. É importante naturalizar o debate de que
não necessariamente mas o importante é que tem 2 jogadores, tem que encaixar. O importante é que vai existir um debate de Payet ou Coutinho. Vai ser em que difícil momento... encaixar os dois. Sim, né? Mas dependendo do adversário, da circunstância também, o Vasco firmando, o Vasco com esse aproveitamento do Paiva é de aproximadamente 80%. Se baixar, até pela realidade do clube ainda, para 55%, 60%, o Vasco tende a fazer um campeonato mais tranquilo, não ficar ali na parte de baixo da tabela como ficou no ano passado. Com esse aproveitamento aí, de repente, até belisca uma 8ª vaga em Libertadores. Num cenário mais tranquilo, hoje tá perto. de menos pressão e principalmente de um time estabilizado, e para mim o grande mérito do Paiva foi ter mudado a atitude do time. O Piton voltou a jogar porque a atitude mudou. A gente vê o Piton mais intenso hoje, com um jogo mais vertical, capacidade de apoiar por dentro, de ocupar o corredor, mas há uma mobilização como time. O Matheus Carvalho. E se essa mobilização se mantém, Mais uma vez, dá para encaixar aos poucos. Coutinho, até mesmo eventualmente o Payet. Então é um momento muito positivo do Vasco, méritos totais do Rafael Paiva. Muito bem. Vamos ouvir agora o Pedro Caixinha, treinador do Bragantino, depois do empate contra o Barcelona fora de casa. Bora lá. É isso aí, galera. Vitória importantíssima. Vasco na 9ª colocação, jogando futebol convincente. Só que o torcedor vascaíno não vai tirar o pé, não vai meter o pé na jaca e falar que é Vascão, é Libertadores, é isso, vamos lutar por isso. Vamos esperar o campeonato acabar, né? Olha o Botafogo ano passado. Cantou isso, cantou aquilo, segue o líder, segue não sei o quê. Esse ano o torcedor botafoguense está bem com o pezinho no chão, bem devagar, caminhando, um passo de cada vez, né? E o Vasco segue na mesma pegada, porque o Vasco ele não quer, o principal objetivo do Vasco, nesse momento, qual é? Não olhar para trás, cara. Não ter medo do pessoal lá de baixo, né? O principal objetivo é não ter medo da galera lá de baixo. Esse é o principal objetivo. Se vier uma vaga de Libertadores, tá ótimo, maravilha, né? É o que o torcedor almeja, ver o Vasco disputando uma Libertadores, uma fase de grupo de Libertadores. Dificilmente pega aí uma vaga direta, né? Que a galera lá de cima tá embalada, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, o pessoal ali tá embaladíssimo. Mais um G7, um G8... dá para o Vasco buscar, né? Com o pezinho no chão, mas eu acredito que dá para buscar. Vamos ver como o time vai responder aí com esses reforços, tende a dar uma melhorada. E lembrando que o Vasco tem a Copa do Brasil também para disputar. Vamos torcer para que o sorteio venha um jogo acessível, né? Não venha nenhum clássico estadual. Se vier um clássico estadual, que seja aí o Fluminense, que é o time que está pior aí, mas Copa do Brasil é sempre jogo embaçado, jogo difícil, jogo dos detalhes, né, galera? Próximo jogo do Vascão é contra o Atlético Mineiro e depois é o Grêmio que tá numa draga absurda. O Atlético Mineiro também não conseguiu vencer o Juventude, né? O jogo não era na casa do Juventude, o jogo era em campo neutro, tinha mais torcedor do Atlético Mineiro do que do Juventude. Se o Juventude conseguir um empate com o Atlético Mineiro, o Vasco também consegue, né? Dá para acreditar que o Vasco consiga arrancar no mínimo um empatezinho. Cara, venceu o Atlético Goianiense, se conseguir um empate com o Atlético Mineiro fora de casa, é gigantesco. O Vasco está a 5 jogos sem perder, 4 vitórias, um empate com o líder Botafogo, que amassou o Palmeiras hoje. O Botafogo amassou o Palmeiras, colocou o Palmeiras na roda, né? E ali eu vi que o Botafogo tá jogando bola. Botafogo tá jogando bola, tem tudo para ser campeão essa temporada, hein, rapaziada?